E aí pessoal, boa tarde. Vamos lá fazer a correção da atividade que a gente fez ontem. Bem, a atividade estava no livro didático de vocês, nas páginas 198 e 199. Então vamos lá para a leitura das questões. Relê esse trecho extraído do artigo A Mensagem na Garrafa. Infelizmente, daqui a cerca de 15 anos, as baterias nucleares das sondas irão se esgotar. Assim, não terão mais como transmitir os seus sinais e continuarão uma solitária viagem pelo espaço. Talvez, em um futuro distante, alguma civilização encontre as nossas mensagens em garrafas e seja capaz de entendê-las. O que expressa as palavras infelizmente e talvez nesse trecho? Ambas são Ambas palavras aqui são adjuntos adverbiais. E eles indicam que, infelizmente, é um adjunto adverbial que expressa modo, o modo como o autor vê o fato a que se refere. E talvez é um adjunto adverbial que expressa dúvida, dúvida da ação a qual o advérbio se refere. B. As expressões daqui a cerca de 15 anos e em um futuro distante são locuções adverbiais ou adjuntos adverbiais que se formam no contexto desse trecho. O que elas expressam ou definem? As duas transmitem ideia de tempo. Daqui a cerca de 15 anos e em um futuro distante tem ideia de tempo. Questão 2. Leia esta imagem de uma campanha. Mito. As vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e de longo prazo que ainda são desconhecidos. A vacinação pode ser até fatal. Tudo isso são mitos. As vacinas são extremamente seguras, a maioria das reações são geralmente pequenas e temporárias. É mais provável que uma pessoa adoeça por uma enfermidade evitável pela vacina do que pela própria vacina, e os benefícios da imunização superam o risco, considerando que muitas outras lesões e mortes ocorreriam sem a vacina. Então é importante essa propaganda, esse anúncio sendo utilizado agora para esse momento que a gente vive, em que há tantas pessoas que não acreditam na eficácia da vacina, pleno século XXI, e há gente que duvide da eficácia das vacinas. Mas vamos lá. Letra A. Observe a composição do cartaz. A palavra mito aparece em destaque em letras maiúsculas e vermelhas. Com qual sentido ela foi usada? Ela foi usada para mostrar que a informação primeira, né, que está em destaque aqui na parte de cima do anúncio, ela é falsa, que ela é fantasiosa. Letra B. De acordo com o cartaz, quais são os mitos que circulam a respeito das vacinas? Bem, os de que as vacinas têm efeitos colaterais de longo prazo e desconhecidos, e também que as vacinas podem causar morte. Tudo isso é mito, tudo isso é mentira. Letra C. A quem se destina essa campanha e qual é o seu objetivo? Bem, esse é um texto que tem como público todas as pessoas, então é o público em geral. E o objetivo dele é esclarecer os benefícios das vacinas, né, combatendo as fake news, combatendo as mentiras que se propagam sobre as vacinas. Letra D. Você já ouviu algum desses mitos a respeito das vacinas? Se sim, qual e onde? Bem, aqui a resposta é pessoal, né? Vou dar a minha resposta. Já ouvi muita bobagem sobre vacina. Pessoas que acham que vão adoecer se tomar a vacina, ou que a vacina que está sendo feita na China é para causar algum mal. Isso tudo é bobagem, isso tudo é besteira, nada disso é verdade. Então, infelizmente, a gente tem ouvido muitas dessas besteiras ultimamente. Letra E. Que adjuntos adverbiais são usados para caracterizar as vacinas como benéficas ao ser humano? Os adjuntos extremamente, né, lá onde tem extremamente seguras, e geralmente, em relação a reações pequenas e temporárias. Então, são dois adjuntos adverbiais que ajudam a passar essa mensagem de que as vacinas são positivas e benéficas ao ser humano. Partindo para a próxima questão. Aqui nós temos um poema da poeta Cora Coralina. Era assim em Jabuticabal, fazendo aqui a leitura breve. Vou deixando a penumbra do sono, acordo. Amanhece em contornos vagos de uma luz difusa. Perto, longe, os galos retardatários vão orquestrando ainda o nascer do dia. Um pantear, deslizar de rodas no calçamento. Escuto o esbarro lesto, lestos os passos no passeio. O girar do portão, o desdobrar do papel que está vestindo o pão. Presinto o retorno, o trinco do portão fechado, o pão deixado na janela. Um homem constante e laborioso, pastor das madrugadas, saltou da boleia do carrinho. O animal pateou de novo rua fora. Vai parando agora pelas casas, deixando em cada uma a bênção singela, humilde e madrugadora do pão. Bonito, né?
partindo aqui para análise, né? Do que falam estes versos? Esse poema fala sobre o que, pessoal? Da entrega do pão por um homem que vem em uma carroça. Essa é a visão, né? Mas é interessante ver como a poeta ela dá um ar, ela tem uma visão diferente, uma visão poética desse ato que é tão simples, né? A entrega de pães de porta em porta. Então ela tem uma visão totalmente poética, sensível, bonita sobre esse ato que é tão simples. Letra B. Em que tempo e em que lugar possivelmente ocorre o que se descreve nos versos? Justifique. Provavelmente em um tempo antigo, porque fala da entrega de pães de porta em porta. Hoje é uma coisa que, se acontece onde vocês moram, é diferente. Eu não conheço, né? Não sei de nenhum lugar em que os pães são entregues assim de casa em casa. A gente, quando quer pão, tem que ir para a padaria lá comprar, né? Então, provavelmente é um tempo antigo em que havia esse hábito. Letra C. O eu poético confere valor especial ao padeiro e ao pão. De que modo ele se refere aos dois, ao padeiro e ao pão? Bem, o padeiro, o eu poético chama de trabalhador constante e laborioso, né? E o pão, ele chama de bênção, uma bênção do dia. Continuando aqui, letra D. A construção dos versos é feita a partir dos sons ouvidos pelo eu poético, que não vê, mas adivinha o que se passa por meio desses sons. Que sons são esses? Aqui era necessária uma leitura mais atenta para que vocês percebessem. A poeta ela fala de alguns sons, né? O canto do galo lá no início do texto, os galos cantando no início do dia. Os sons das patas do cavalo que iam caminhando, né? E as rodas no calçamento, ou seja, era um veículo puxado por cavalo. E que eles iam caminhando de casa em casa e fazendo aquele barulho característico das patas do cavalo. Os passos do próprio padeiro, os portões que se abrem, o pão saindo do papel, né, daquele embrulho, o trinco do portão se abrindo também e se fechando depois. Então todos esses sons, a poeta, o eu poético, né, ele vai escutando e vai descrevendo, já sabendo o que é que está acontecendo, falando de todo esse processo da entrega dos pães. Letra E. Releia estes versos e observe o uso dos adjuntos destacados selecionados pela poeta. Amanhece em contornos vagos de uma luz difusa, perto, longe, no calçamento. Bem, todos esses adjuntos adverbiais servem para descrever, né, o processo, né, progressivamente, a sequência do que o eu poético está contando, contribuindo para a construção do texto. Ou seja, todos esses adjuntos vão mostrando a sequência da ação que o padeiro, né, que o entregador de pães está praticando, né? O amanhecer do dia, os galos cantando, o barulho das rodas do carro do padeiro, né, no calçamento, depois os passos vagarosos, o pão deixado na janela. Então, todos esses adjuntos adverbiais, eles contribuem, eles ajudam a passar essas circunstâncias, esses detalhes a mais. Eu falei para vocês, né? A função dos adjuntos adverbiais é dar esses detalhes, essas circunstâncias. E aqui eles ajudam demais para o entendimento do poema, tá certo? Então, pessoal, terminamos aqui a correção. Agora espero todos vocês lá no nosso grupo de língua portuguesa, tá bom? Fecha o vídeo e vamos lá para o nosso grupo.